Vamos lá, então. Hoje temos um assunto assim bem impactante, né? A maldição escrita na parede, gente. O que é isso? A maldição escrita na parede. Daniel capítulo 5. É o assunto que iremos abordar agora. Só que antes de ler o primeiro texto, ali, Daniel 5, verso 1 e 2, eu preciso contextualizar algumas coisas. Primeiro, em relação ao contexto histórico, aparece o nome de Belsazar e a gente não entende muito bem, porque Belsazar não foi filho de Nabucodonosor, ok? Mas ele tem o título de filho e, de modo geral, ele estava sendo tratado na Bíblia como se fosse filho, naquele capítulo, tá? Então, Nabucodonosor, ele, depois da sua morte, e a gente crê por aquela experiência impactante da semana passada, que Nabucodonosor deve ter morrido convertido, a gente não sabe exatamente as suas ações como convertido nesse tempo. E aí, o seu filho Evil-Merodach assume o lugar dele, somente 2 anos. E aí, esse Evil-Merodach, ele é assassinado pelo próprio cunhado, só com 2 anos de reinado. E aí, esse cunhado também é assassinado. E aí, o filho dele, de menor, assume, mas fica pouco tempo. E aí aparece um dos conspiradores, que é o Nabonidos. Nabonidos é o rei que estava na época do capítulo 5 ali que Daniel descreve. Só que existem alguns escritos que mostram que Nabonidos não estava em Babilônia nessa hora, ele estava na Arábia. E quem estava era seu filho Belsazar. Então, Belsazar não era exatamente o filho, é que os povos antigos, inclusive na perspectiva cultural bíblica também, dos judeus, e esse hábito de se considerar filho de uma determinada genealogia sem ser exatamente dela, mas por conta do caráter, daquilo que tinha ligação com aquela pessoa. Né? Tanto é que Paulo chegou a dizer que era filho de Abraão, ele não era filho de Abraão, ok? Jesus era considerado filho de Davi, que também não era filho de Davi, e a turma os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial, mas eles eram filhos de Eli. Mas pelo caráter deles, terrível, eles passaram a ser chamados de filhos de Belial. Então, isso está num poema de Nabonidos, tá? Que foi traduzido em 1924 por Sidney Smith. Bom, também há no tablete cuneiforme, eu estou colocando lá na trilha, você pode dar uma olhada depois, desse material, desse achado arqueológico, onde você pode também confirmar o que acabamos de dizer. Bom, o texto que vamos ler agora, que está em Daniel 5, 1 e 2, vai mostrar uma espécie de sacrilégio, um pecado gravíssimo, né? Que os caldeus em Babilônia, sob o comando de Belsazar, fizeram. Tá? Então, houveram 3 cativeiros liderados por Babilônia invadindo Israel. O primeiro foi em 605, o segundo em 597 e o último em 586 a.C. Nesses 3 períodos, cada um desses períodos, eles levaram um monte de material do santuário. Todos os materiais que tinham de ouro, de prata, de bronze foram levados. Os últimos foram de bronze, na última arrancada em cima de Jerusalém, inclusive com a destruição do santuário. Então, vamos colocar agora os contextos. Vamos dar uma olhada em Daniel 5, 1, 2. Vou pedir para a Drica ler para a gente. Pode ler, Drica. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata
que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Que coisa terrível, né, gente? Essa leitura que a Drica fez agora é de partir o coração. Eles pegaram todos os utensílios de ouro, né? As canecas, as taças, e fizeram desses vasos lugar de profanação, né? Bebidas as mais diversas. E outra coisa interessante é a quantidade de convidados. Então, eles viviam ali, estavam vivendo ali uma alienação total. Não há muito tempo foi descoberto em pesquisa arqueológica um salão com mais de 50 metros quadrados de área, né? E ali, provavelmente, os estudiosos acham que foi ali que aconteceu essa festa, esse banquete terrível, né? Então, Daniel 5, verso 1 e 2, caracteriza esse grande banquete e essa profanação por parte de Belsazar, ok? Bom, estudando esse material, eu peguei um texto de Champlin, que é um comentarista do Antigo Testamento, que me marcou muito, eu espero que também toque vocês. O texto é o seguinte, a ideia de você nunca perder o sentido do sagrado, porque esse Belsazar, ele sabia de toda a história de Daniel, ele sabia como Deus operou naquele lugar. E o texto diz o seguinte, a perda do sentido do sagrado é sempre um dos sinais de decadência moral. Talvez a perda do respeito pelo que é sagrado seja um sinal inevitável de nossas traições anteriores. Então, assim, quando nós estamos aí meio que... Aí você diz, mas como assim? Eu não bebi em taças que eram do santuário. É porque existem outras maneiras de profanação do sagrado, de perder o sentido do sagrado, né? Eu já vi, agora há pouco eu estava conversando com alguém me falando isso. Como choca se ver crentes chamando palavrões, por exemplo, né? Crentes comendo de tudo, sabendo que tanto mal lhe faz. Isso é santuário. Nós somos santuário. Estamos bebendo e comendo coisas. O próprio embriagar-se, né? A Bíblia diz que o álcool é abominação. Beber álcool é abominação diante de Deus. Por quê? Porque você está profanando o seu santuário, que nós somos santuário de Deus. Ok? Um crente diante das telas de Netflix, televisão e celular, assistindo filmes pornográficos, promíscuos, isso é uma profanação, né? Porque são nossos olhos, né? Ellen White diz que os nossos olhos são janela de nossa alma. Então é também uma maneira, sabe, de nós profanar, nós nos irarmos, perdemos o controle totalmente sobre outra pessoa, ao ponto de respeitar, de bater e até de matar. Okay? Tudo isso é profanação em relação ao outro, né? E aí o curioso é que isso, o texto aqui de Champlin mostra que é provável que isso seja oriundo de decadência moral, a mentira, o roubo, a infidelidade, enfim. Está havendo isso antes de chegar ao nível da profanação. E que isso é sinal de que já houve outras traições anteriores. Então, aqui, para nós, nessa sala de estudo, é para nós pensarmos até que ponto isso pode estar acontecendo conosco, com nós mesmos, de uma maneira talvez diferente do que aconteceu com Belsazar, mas também nos afeta. Então, precisamos ter muito cuidado, muita comunhão com Deus, muito sentido do sagrado, né, em nossas vidas. Até o próprio nome dele, né, que tem sido vituperiado, desrespeitado, porque não há solenidade em citar esse nome. Vocês têm ideia que o nome Jeová, ele perdeu ali o jeito de falar, porque eles não falavam. Então, perderam a pronúncia, não sabem mais como dizer aquela palavra, aquele tetragrama que fala do Iavé, né, que apresenta Deus como Iavé. Então, assim, tem até alguns estudiosos que dizem que Deus é inefável. Isso significa dizer que não poderíamos naturalmente dizer absolutamente nada sobre Deus.
Porque como que um ser finito pode falar de um ser infinito? Como um ser mortal pode se referir a um ser imortal? Né? Um ser criado se referia a um Deus criador, não só nosso, mas do universo inteiro. Então, alguns exageram dizendo que nem poderíamos dizer uma palavra sequer sobre Deus. E nós dizemos porque ele se revelou a nós. E o pouco que sabemos sobre ele nos faz dizer algo sobre ele. Como, por exemplo, dizer que ele é amor, ok? Dizer que ele é eterno, imutável. Dá para dizer algumas coisas, mas assim, tem que ter muito cuidado ao dizer algo sobre Deus. Porque, de fato, ele é inefável. Daniel 5, versos 5 e 6. Jonathan, meu amigo, abra sua Bíblia e leia para a gente. Daniel 5, versos 5 e 6. Bom, estavam lá na festa, mulheres prostitutas, as próprias esposas deles, que não era muito comum liberar a mulher para aquela festa, mas aquela festa de 1000 foi liberada para todo mundo. Eles queriam mostrar mesmo quem era que mandava, né? Quem é que estava acima de tudo. O orgulho, a vaidade, a presunção predominava naquele lugar. E a idolatria. Pode ler, por favor, Jonathan, Daniel 5, versos 5 e 6. Alô, Jonathan! Juninho, pega a Bíblia para mim aí e lê, porque parece que o Jonathan não está ligado. Juninho, tá ligado aí? Eu acho que o Jonathan, quando entrou, ele optou, porque tem isso, né? Às vezes o Zoom dá a opção de você entrar sem áudio, porque aqui o áudio dele nem sequer aparece. Tá bom. Então, acho que foi isso. Você meio aproveita aí que tu tá na linha, pega a tua Bíblia aí pra gente. Deixa eu pegar aqui. Daniel 5, versos 5 e 6. Daniel. Não, isso aqui, Roberta pegou um dicionário. Daniel 5, versos 5 e 6, não é isso? Isso, meu irmão. Pronto, está na mão aqui. Está escrito. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Então, notem, o Belsazar e toda a sua comitiva, todos os seus convidados, tiveram bastante chance. Todos aqueles anos de experiências, junto com o seu rei anterior, né, Nabucodonosor, toda aquela experiência foi vivida por todos. Todos tiveram a chance. Como nós agora, todos nós estamos tendo chance de caminhar, de nos consagrar. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Lógico, cada um estará num grau de santidade, mas todos terão a oportunidade de se aproximar de Deus e sair da condição pecaminosa de juízo, ok? De sentença final de morte, ou de um juízo qualquer mais impactante. E chegou a hora deles. O curioso é que alguns comentaristas da Bíblia dizem que, como diz aqui a Bíblia, que o castiçal estava de frente do rei. Então, de frente para ele havia um castiçal. E se supõe, por esses estudantes da Bíblia, que esse castiçal foi o castiçal retirado do santuário. Então, notem a sina, não é? A coisa demarcada bem ali, de repente, por desonrar aqueles objetos que eram sagrados, que eu não sei se vocês sabem, mas todos os objetos do santuário, eles foram ungidos, tá?
ou seja, eles eram separados para uso sagrado, eram santificados. Quando algo é santificado, ou quando alguém é santificado, significa ser separado para uso sagrado. E todos aqueles objetos tinham essa conotação de santidade. E aí houve essa coincidência, né? Ou, melhor dizendo, essa providência divina, de que, coincidentemente, ele está ali diante do castiçal e em frente à parede, a mão misteriosa escrevendo uma sentença de juízo para ele. Bom, mais uma vez, ninguém sabia traduzir o que estava ali. E o curioso, gente, o curioso é que, eu não sei se vocês notaram, mas vocês notam, né, que quando as pessoas estão nervosas, elas não conseguem enxergar as coisas, ler direito, né? Eu estava falando com minha filha hoje, no sermão aqui da Fátima, depois de assistir meu sermão, eu estava comentando, né? O sermão profundo que o pastor Jefferson fez aqui para nós, o professor Jefferson. E aí ela estava dizendo que tem dificuldade de preparar e depender da leitura para poder fazer a pregação, né? E eu disse a ela a mesma coisa, que a gente fica tenso, nervoso, e as palavras parecem que não são compreendidas ali. Me parece que foi o que aconteceu com eles, porque a escrita que estava ali era uma escrita de caldeus. Era a escrita deles. Mas eles não conseguiram ler. Os joelhos começaram a bater um no outro, nervosismo. Então, a escrita lá na frente, mas Deus, a propósito, confundiu suas mentes e não permitiu que ninguém entendesse o que estava escrito ali. E aí, de novo, a mesma história, né? Chama mago, chama adivinhador, chama profeta, falso, verdadeiro, e ninguém consegue entender a escrita que estava ali na própria linguagem dos caldeus. Aí aparece a mãe, que os estudiosos supõem que possa ser até a própria esposa daquele rei, ou a mãe do Nabonidos, ou até a avó dele, né? Mas apareceu essa mulher com autoridade sobre as demais mulheres, pede para falar, e aí ela diz em Daniel 5:11, há no teu reino um homem, no qual há espírito dos deuses, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, atendeu, ouviu e tudo mais que você já sabe da história que a gente falou na semana passada, né? Portanto, assim, aparece de novo a figura de Daniel como aquele que tem o espírito dos deuses, aquele que é diferente, aquele que consegue interpretar, tá? E aí vem Daniel é chamado, ok? O rei diz umas coisas para ele que eu vou pedir para a Ivanildes ler. Vamos ver o que esse rei disse para Daniel, quando a sua mãe lhe pediu que chamasse, Daniel veio, e aí ele dirige a palavra para Daniel. Daniel 5, 16, 17. Ivanilze, se você puder ler para a gente. É eu? Isso, Ivanilze. Daniel, quanto? 5, 16 e 17. É a fala do rei Belsazar para Daniel. 5, 16, 17, né? Isso. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás a cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Muito bem.
Até aí. Que coisa, gente. Quem de nós aqui nessa sala de estudos teria coragem dessa resposta? Numa hora dessa? Não, o senhor pode ficar com o que o senhor quiser, para você dar para quem você quiser. Para os teus, eu não quero nada. Eu estou aqui apenas, aí ele orou e Deus lhe deu a interpretação. Então, gente, esse é um outro texto para a gente refletir e pensar antes de avançarmos. Note que para Daniel, as coisas materiais da vida não tinham valor nenhum. A Bíblia diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E para quem será? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos num tempo de coisificação de pessoas e personificação de coisas, dando a coisas o valor de pessoas. E alguns batalham por isso, parece que isso é a coisa mais importante do mundo. Quantos pais estão loucos atrás do ouro, atrás da remuneração, atrás das conquistas materiais e deixando os filhos aos cuidados de babá, de avó, de tio, de irmão. A esposa também é um relento, algumas esposas também, lutando, feito louco, e os filhos em casa, e o marido sem atenção. E que adianta ganhar o mundo inteiro, gente, e perder a salvação? Vai ficar tudo aí. Ellen White, inclusive, sugere que façamos esqueci o nome agora, um testamento, né? Façamos um testamento antes de morrermos, para deixar tudo certinho. Aquilo que temos, inclusive, ela sugere deixar também uma parte para as missões, para a igreja, para ajudar o crescimento da missão no mundo inteiro. Desapego, desapega. É preciso desapegar. Mas tem gente que tem um amor muito grande às coisas suas. Carro, casa, dinheiro, objetos pessoais, roupa. Tudo isso fica quando você vai embora. A minha mãe morreu alguns meses atrás. Está tudo lá, casa, roupa, televisão, tudo que era dela está lá. Ainda bem que minha mãe não era muito apegada a essas coisas materiais. Mas aí abrimos lá a casa, começamos a doar algumas coisas, muita gente veio e saiu levando tudo, acabou tudo. Então, assim, é simples. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Quanto menos nos apegarmos às coisas materiais, mais apegados seremos às coisas celestiais. Vamos investir nos tesouros de cima, onde não há ferrugem, onde não há perigo, não há roubadores, não há ladrões. Vamos investir lá em cima, porque lá em cima o investimento é mais garantido. Vamos em frente. Bom, agora nós vamos para a pancada de Daniel, né? Daniel agora vai se dirigir ao rei e vai falar para ele. E antes dele traduzir a escrita que estava no esquema caldeu e ninguém entendia, e ele vai dar a tradução, vai dizer que palavra é aquela que eles não conseguiam ler, vai traduzir e vai acrescentar alguma coisa que Deus lhe revelou. Mas antes ele vai dar uma pancada forte naquele rei, mostrando o juízo de Deus sobre ele, antes de interpretar. Eu vou pedir para Ana, por favor, Ana, para que Ana leia o Daniel 5, 18, 19 e pule para o 22. Tá? Daniel 5, 18, 19 e salta para o 22. Dá para ler, Ana? Você está aí pronta? Eu posso ler, sim. É Capítulo 18... 5, versículo 18 e 19. Aí depois você pula para o 22. Tá bom. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava a quem queria poupar. Poupava a quem queria promover. Promovia e a quem queria humilhar, humilhava. Agora o 22. Mas tu, Belzazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ok? Então aqui está uma evidência, gente, que Belsazar sabia de tudo.
Então, está claro que a Bíblia está revelando. Porque ele viveu, ele testemunhou, ele sabia de tudo aquilo. E ele percebeu porque, logo depois, Nabucodonosor estabeleceu aquele decreto, dizendo, olha, quem desrespeitar o Deus de Daniel vai para a fornalha também. Então, só se podia adorar o Deus de Nabucodonosor e o Deus de Daniel, que foi uma imposição também absurda num governo autocrata. Ele ainda não tinha se convertido nessa experiência primeira com Daniel. E Belsazar viu tudo isso, gente. E assim, a ideia aqui que a gente precisa pensar, inclusive nós que somos adultos nessa sala, que temos pais na terceira idade, que são nossos pais, precisamos pensar que é muito provável que Belsazar tenha visto a conversão de Nabucodonosor, mas ele não aprendeu. Às vezes nós nos martirizamos muito porque alguns filhos nossos se afastam, seguem caminhos que nós não queríamos, e às vezes temos a tendência de nos culpar. Ok? Deus não foi o culpado de uma terça parte dos anjos saírem do céu e lhe abandonarem. Assim, nós pais, fazendo a nossa parte, os meninos tendem, como a Bíblia diz, ensina que eles não vão desviar do caminho. Mas pode acontecer as exceções, como tem acontecido em muitas de nossas famílias. Outro lado é a obrigação imperativa de honrar os nossos pais, mesmo depois da morte. Foi o caso aqui. O pai morreu, mas com certeza gostaria muito que Belsazar tivesse seguido os passos da conversão dele. Como aqui nós devemos também honra aos nossos pais. Alguns até que já foram, como meu pai e minha mãe também já foram embora. Mas o imperativo bíblico que diz honra teu pai e tua mãe é para nós, inclusive, em relação àqueles que já perderam seus pais. Porque como esses pais gostaríamos que vivêssemos o que fôssemos? É por aí o caminho. Essa honra também vai além da morte, o que não aconteceu com Belsazar. Aí agora vem a pancada, né, gente? Daniel 5, 24 a 28, você vai encontrar o caminho trilhado por Daniel, e aquilo aí foi uma sentença que acabou com tudo. Né? O texto diz, então, dele, continuando a revelação de Daniel para Belsazar e para aquela multidão, então ele diz, da parte de Deus foi enviada aquela mão que escreveu isso que está escrito. Este, pois, é o escrito que foi colocado na parede. Aí Daniel diz quais foram, né? Quais foram os nomes? Na língua caldeia. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene repetido. Tekel e Parsim. Aí ele diz, essa é a interpretação. Então, primeiro ele leu para eles a palavra Mene, Tekel e Parsim, que eles não conseguiam ler, e agora ele diz o que significa isso. Mene contou, foi contado, Deus contou o teu reino e deu fim a ele. Ok? Bom, então havia chance de dar, a impressão que se dá para os estudiosos desse tema é que o reino podia demorar, o reino podia ir mais longe, mas por conta da postura deles, eles anteciparam a quebra desse reino, com a blasfêmia, com o desrespeito ao que é sagrado para Deus. Tá? Inclusive, a desonra aos pais é também uma profanação ao sagrado, porque para nós, filhos, nossos pais são sagrados. Também deveríamos honrá-los e respeitá-los. Tekel, pesado. Pesado foste na balança e achado em falta. Então, o reino interrompido, porque ele foi julgado, foi avaliado e foi achado em falta. Ele e o seu reinado. Há um texto na Bíblia que diz, assim como é o líder, assim como é o sacerdote, é o povo. Assim como é o rei, também é o povo. Então, um rei promíscuo, vocês terem uma ideia, esse rei era tão mau, tão perverso, Belsazar, que a luta para a estratégia para entrar naquela cidade, o Ciro, ele secou o rio, desviou o rio,
e secou o caminho que era por baixo da cidade de Babilônia, ok? Entrou por lá com 2 desertores, entrou por lá, e quando ele chegou na cidade que o exército dominou, não houve guerra. Foi uma conquista inteligentíssima. Ele apenas pegou o rei e matou. O resto ficou vivo. Foi uma conquista pacificadora. E o povo aclamou o nome de Ciro naquela cidade. Veja que quanta maldade havia naquele rei, que nem o povo estava gostando dele. Lógico, a banda podre do povo estava lá, os 1000 lá, e talvez muitos outros que estavam também na cidade. Mas essa parte melhor da cidade conclamou o nome de Ciro. E, finalmente, a palavra parsim, que significa dividido. Aí ele interpreta dizendo: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E aí se cumpre aquela parte da estátua, cabeça de ouro, peito de prata. Era esse reino que vinha no lugar dele. O reino dos medos e dos persas, o reino se cumpre. Então, gente, nós hoje somos chamados a sermos os intérpretes do mundo. Há muitas coisas acontecendo, muitas escritas nas paredes, nas telas de nossas casas. E as pessoas não estão entendendo. Nossos filhos muitas vezes não entendem. Nas paredes da igreja, muitas coisas estão sendo escritas e muitos não entendem. E Deus nos chama hoje, os santos dele, os inspirados no Espírito, os que têm porção do Espírito Santo, os que são nascidos na água e no fogo, a interpretarem ao mundo, as pessoas da comunidade, as pessoas da casa, os significados dessas coisas que estão sendo escritas, né? Essas coisas que estão acontecendo, pandemia, o juízo de Deus, as taças derramadas, a proximidade da volta de Jesus, a fuga das grandes cidades. Há sinais que Deus tem enviado e precisam de serem codificados, recodificados para o mundo. Naquele dia, Daniel fez isso, mas hoje somos nós, os intérpretes contemporâneos desse mundo. E se nós ficarmos quietinhos na nossa casa, não encarnarmos na comunidade, se a igreja ficar quietinha no seu bairro, só com a adoração lá no cantinho dela, nada vai acontecer. Nós precisamos sair, encarnar na comunidade onde estamos e interpretar o povo, os sinais dos tempos. Bom, Daniel 5, 30 e 31 diz: naquela noite, ele, Belsazar, foi morto, o rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupa o reino, sendo da idade de 62 anos. Notem, há uma dificuldade com esse texto para os estudiosos e teólogos e arqueólogos, porque nunca existiu Dário entre os medos. É um nome que não existe. Então, temos um gargalo aqui que a gente precisa mexer. Eu dei uma lida em Champlin, que é um material produzido há muito tempo atrás, e Champlin diz isso: não existiu esse nome, e ele tem razão. Só que alguns escritos mais recentes que eu li dão conta de que esse nome Dário significa aquele que segura o cetro do rei, e que é um nome que provavelmente foi adotado por Góbrias. Góbrias foi o general que conquistou Babilônia, que o rei, geralmente em algumas missões, mandava o grande general. Então, o grande general que entrou e conquistou foi Góbrias. Então, Góbrias teria se cognominado Dário, que significa aquele que tem um cetro. E ele só ficou 1 ano reinando ali em Babilônia. E logo Ciro reassume tudo. E aí vem aquela história que está no próximo capítulo, nos próximos capítulos, que é aquela experiência de Ciro com Daniel. Daniel passa a ser um amigo de Ciro. Ok? E é por isso, inclusive, que naquela promessa do rei para Daniel, dizendo que ele seria cheio de
colares de ouro e também seria o terceiro, é porque o primeiro seria Nabonidos, o segundo Belsazar e Daniel seria o terceiro. E ele fez isso, embora Daniel não quis aceitar, mas a Bíblia diz depois que ele encheu Daniel de riquezas. Daniel passou a ser, de fato, o terceiro naquele reino. Bom, existe um cilindro de Ciro do século XIX, que vocês vão encontrar lá na trilha, quando vocês percorrerem a trilha, que mostra esse dado que eu mostrei, que eu evidenciei aqui, que não houve guerra praticamente. Tá? A invasão foi de extrema inteligência. Então, vocês vão ver uma foto desse cilindro de Ciro. Então, gente, uma outra coisa curiosa é que essa forma de conquistar a cidade no silêncio foi predita por Isaías 44, 27, diz assim, digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Esse texto de Isaías foi o texto que está ali no contexto da profecia contra a Babilônia. Então, esse texto diz, inclusive, como seria a conquista, que o rio Eufrates seria desviado e sacado naquele trecho que passava por Babilônia. Então, Isaías revela a estratégia militar que seria usada no juízo sobre Babilônia muitos anos antes. Isso é uma coisa legal para a gente perceber o abono da Bíblia para essa experiência. Tá? Bom, aí eu queria fazer uma aplicação para nós hoje, dizendo que o juízo de Deus sobre o mundo também está agora em andamento. E como é que está o coração seu? Como é que está a sua vida? A casa está pronta? As roupas estão prontas? Aquele texto de Mateus 24, capítulo 24, que diz: quem é, pois, meu servo bom e fiel, né? Termina dizendo assim: bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar servindo assim. Quer dizer, o Cristo vem como um ladrão, diz a Bíblia, numa hora que ninguém sabe. Ele vem de maneira surpreendente. Se é surpreendente, ninguém vai poder determinar. Nem ano, nem mês, nem dia, nem hora. Porque é surpreendente. Se disser quando vai ser ano ou qualquer outro tempo, já não é mais surpreendente. E a Bíblia diz que a surpresa é como ladrão. E o ladrão, ninguém sabe qual é a hora que ele vai chegar. E nem o dia, e nem o ano. Ele chega de repente e assalta a casa. Então, assim, Jesus comparou a si mesmo com esse momento aí, dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas bem-aventurado aquele que, estando vivo, que vai ser raro, né? Porque a gente não sabe quando vai ser. Os poucos que estiverem vivos terão esse privilégio, né? De Jesus chegar e encontrar nessa. Aí eu queria dizer uma coisa importante que tem a ver com o que a gente estava discutindo um pouquinho aqui na sala da gente, que a gente tem uma horinha de bater um papo entre a gente da família, e a gente estava abordando isso. Apocalipse 14, 7 diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então a gente sabe, e nós vamos estudar mais na frente, quando isso começou. Né? Eu vou dizer agora que foi a partir de 1844, mas depois nós vamos colocar isso mais pontualmente no estudo, onde cabe melhor a gente aprofundar esse assunto. Mas é a partir dali que começou o juízo. Mas o juízo de quem? Dos mortos. Quando começou o juízo dos vivos? Não sabemos, ninguém sabe. Mas o que sabemos é, acabou o juízo dos vivos, ele vem. É mais um sinal da vinda dele. Mas esse a gente vai saber, né? Esse não tem como saber. E aí vem um outro texto lindo que eu separei para vocês, que está em João 5, 24. João 5, 24. Olha que texto, que é para a gente esfriar a cabeça, né? Eu estava falando justamente isso com o meu irmão Júlio, e Semei também estava falando com ele, e aí eu complementei, tentando dar esse toque que eu vou dar agora, coincidentemente, né? Em cima daquele assunto que a gente estava abordando aqui ainda há pouco. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém, gente? Ouça um amém aí? Tem vida eterna. E agora vem o mais gostoso, viu, Amém. mano? E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que não entra em juízo? Porque o justo, o indivíduo que é pecador, ele entra na água e se batiza. O que vai acontecer com muita gente que está aqui nessa sala? Ouça um amém?
seu nome vai estar escrito no livro da vida, no dia que você descer a água batismal, e você sai daquela condição de pecador condenado para justo, Amém. santificado e justificado. Então, o indivíduo que é justificado pelo sangue de Cristo e ele exerce fé, acabou. Ele não entra em juízo. Ele não entra em juízo. Quem ouve a minha palavra e crê, vive pela fé, tem vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, nós não vamos passar pelo juízo, porque a nossa sentença já foi dada. É salvação eterna em Cristo Jesus. Diga amém. É por isso que nós vamos passar 1000 anos com Cristo e parte desse tempo vai ser julgando aqueles que não receberam a salvação. Da nossa parte, está garantido. O juízo todo é em cima, com detalhes, porque a gente vai querer saber por que talvez um parente meu, um filho meu, um pai, uma mulher, um esposo, não está fora. Aí, esse juízo vai ser para isso, que é a parte finalista, executiva do juízo. Nós vamos estar lá. Quando passarmos 1000 anos com Cristo, parte desse tempo é no juízo. Por quê? Porque nós não entramos em juízo. Jesus já nos deu a sentença para nós. É vida eterna em Cristo Jesus. Foi preparar a casa para a gente, ruas de ouro. Vamos viver na eternidade. E escreveu o nosso nome no livro da vida. Quem está com o nome no livro da vida, não entra em juízo. Diga amém mais uma vez. É simples assim. Vou ler de novo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê é viver pela fé. Tem a vida eterna. Não está garantida. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E é por isso que Paulo diz, que, escrevendo aos Efésios, que nós, pela fé, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, isso é bom demais. Eu concluo com o texto que diz, Salmo 127, verso 1, que diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a nossa casa primeira, que é esse santuário que sou eu. Essa casa primeiro sou eu. É a primeira casa. E a segunda é o lar onde nós moramos. Tá? E a terceira é a casa mesmo, o templo. Então, não adianta. Se o Senhor não edificar aquele lugar, em vão trabalha quem edifica. Por isso que igrejas inteiras, com seus pastores, vão, e seus padres, vão perecer. Porque o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Que a nossa casa hoje, esse santuário que somos nós, que o nosso lar e o lugar onde nós nos reunimos, nunca deixei de congregar, é um lugar para a gente estar irmanado, seja guardada por Deus e edificada por Ele. Porque se não edificar, em vão os sentinelas guardam. Nós somos esses sentinelas. E na dependência de Deus, nós estaremos um dia na vida eterna em Cristo Jesus. Você quer esse milagre? Você quer essa bênção? Quantos querem, levante sua mão. Isso, que Deus seja louvado. Dá aquele aceno assim, ó, maravilhoso, da sua alegria no Espírito Santo.